Eu sou Silvana Medeiros, do site e do canal saudecomocaminho.com.br. O que fazer quando a raiva, o medo lhe invadem? Esse conjunto, essas duas emoções formam o que a gente chama de frustração. Quando a gente não consegue lidar, não consegue resolver alguma situação, ou quando algo não sai da maneira que você queria. Quando seus familiares, seus amigos não agem, não lidam com você. Quando você é traído ou traída. Quando você é enganado ou enganada. Ou mesmo quando você se sente pequeno, quando você se sente incapaz de enfrentar a vida ou o mundo. Olha, hoje mesmo eu amanheci diante de uma situação que eu verifiquei com muita raiva. Por quê? Porque uma pessoa que era para fazer algo, que era responsável para fazer algo, não fez como eu disse que ia fazer. E isso vai me gerar um prejuízo. Por quê? Porque se você diz algo a uma pessoa que ela tem a responsabilidade de fazer e ela não faz, isso vai lhe acarretar um prejuízo. Mas se eu trago essa emoção de raiva, né, para dentro de mim, isso vai me fazer muito mal. Isso vai afetar o meu fígado. Eu vou ficar irritada. Então, vai adiantar? Isso vai resolver a situação? Não, eu vou me prejudicar, eu vou gerar uma energia negativa no meu corpo, eu vou gerar substâncias que vão me fazer mal, que vão acarretar problemas, às vezes digestivos, e não vou resolver. E se quando a pessoa chegar, quando eu estiver de frente para ela, a tendência é eu brigar, é eu gritar, o que também não vai resolver. Então, o que fazer? O que é que resolve? Respirar. Essa é a única possibilidade de você olhar, entender as razões que estão por trás da sua raiva e do seu medo e agir positivamente. Porque nós somos movidos, eu já falei em outros vídeos, por padrões de repetição. Então, a maior parte do nosso impulso primeiro, diante da raiva, daquilo que não sai como a gente quer, ou diante daquilo que a gente não consegue resolver, ou mesmo, aí agora vamos falar do medo de ser pequeno, do medo de não ser visto, do medo de não ser reconhecido, do medo, enfim, de não existir. O que fazer quando você se sente assim? A reagir à vida da mesma forma? Se você tiver com medo, se esconder, fugir? Mas as situações virão novamente e você vai ter que enfrentar em algum momento. Seja a raiva ou seja o medo, você vai ter que resolver. A raiva, se você resolver impulsivamente, brigando, como eu disse, gritando, ou jogando isso para dentro de você, não resolve a situação vai continuar. Se você foge por medo, se você se esconde por medo, vai resolver? Não, a situação vai continuar. O que resolve, como eu ia dizendo agora há pouco, é respirar e examinar as razões que estão por trás desse amontoado de emoções, dessas emoções confusas de raiva e medo, dessa frustração. E na maior parte das vezes, essas emoções, esse montante, essa quantidade está sendo exagerada na hora atual. No acontecimento atual, não corresponde ao montante de raiva e medo que você está sentindo. Geralmente isso vem se acumulando. E isso começou quando você era criança, das suas frustrações infantis que você não entendia, que você não sabia lidar. Claro, a criança não sabe lidar com as suas emoções. E muitas vezes os adultos que estão ao redor também não sabem e não podem, portanto, ajudar a criança a lidar com a sua raiva e seu medo. A criança fica lá amuada, fica lá fechada dentro de uma concha e ninguém consegue ajudar essa criança a sair. Só com o tempo, passado dos dias, isso vai se acalmando, não resolvido, né? Porque para resolver, a criança tem que entender. O adulto tem que entender tudo que a gente, para resolver, para transformar em nós, primeiro nós temos que entender as razões subjacentes ao acontecimento e à situação. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo e aí prestar atenção ao movimento repetitivo, ou seja, o que eu faço sempre diante das situações que não saem como eu quero. Aí, sim. Quando eu respiro, quando eu me acalmo diante da situação, eu posso examinar a questão e aí eu vou poder agir sobre a situação em vez de reagir. E toda vez que eu agir ao invés de reagir,
eu transformo, eu saio da frustração, eu saio do medo, eu saio da raiva e vou resolver, colocar os pontos no is, dizer como eu quero que as coisas aconteçam. E, se não acontecer, o que é que eu vou fazer? Isso eu preciso primeiro esclarecer para mim, para depois esclarecer para o mundo. E o mundo vai lidar comigo se eu for assertiva, se eu disser ao mundo o que eu quero. Então aproveite essas emoções de raiva e medo, não para mergulhar e ficar lá dentro, mas para agir, transformar você. Porque a gente precisa cultivar emoções de quê? De alegria, de tranquilidade, de paz. E essas de raiva e medo, a gente precisa descobrir suas raízes e transformar. Não é virar um santo, um anjo, não. É apenas olhar com calma e agir ao invés de reagir. Então, toda vez que essas emoções, raiva e medo, tomarem conta de você, que é natural, certo? Você vai respirar e você vai examinar e começar a observar o que está por trás dessas emoções. Se é apenas os acontecimentos de hoje ou se está somada a outros acontecimentos, que aí quando soma, isso se torna maior e muitas vezes você perde completamente o controle e descarrega na pessoa de hoje toda a carga de emoção guardada por anos a fio. E aí isso vai acontecer o quê? Você vai despejar hoje e no próxima frustração você vai fazer isso novamente e na outra frustração isso vai se tornando cada vez maior. Você vai se tornando uma pessoa cada vez mais intolerante, mais aborrecida, mais raivosa consigo mesmo e com o mundo. E essas emoções, principalmente a raiva e o medo, estão na base de quê? De uma doença que a gente sempre vem ouvindo falar, que é a depressão. A depressão é a raiva e o medo de se sentir incapaz de lidar com a vida, de enfrentar a vida e de criar a vida que você deseja para você. Pois bem, eu espero que essa conversa tenha ajudado mais um pouquinho você hoje a transformar, a perceber os seus padrões e a crescer, a se tornar uma pessoa mais leve, mais livre e mais capaz de estar consigo mesma. Se você vem gostando desse canal do Saúde como Caminho, se inscreva, acione o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe com seus amigos. Faça sugestões de temas, nós estamos aqui para ajudar. Esse é um serviço de ajuda a você a crescer. Beijo grande e até o próximo.